Você já entrou num quarto de hotel 5 estrelas e pensou: como eles conseguem deixar tudo tão impecável, cheiroso e organizado? O tempo todo? Parece mágica, né? Mas o segredo não está em limpar o dia inteiro. Está em como eles fazem. E se eu te dissesse que você pode aplicar esses mesmos segredos na sua casa, com pouco esforço e resultados incríveis? Hoje eu vou te mostrar 15 truques usados por hotéis de luxo que vão transformar sua casa. Não importa se você mora em um apartamento pequeno ou numa casa cheia de gente. Quando você aplicar essas técnicas, vai sentir a diferença na hora. Menos bagunça, mais praticidade e uma sensação constante de frescor e conforto. E o melhor, você não precisa gastar muito, só precisa mudar o jeito de fazer. Se você está cansada de limpar e a casa continuar com cara de nada feito, fica comigo até o fim, porque esses segredos vão virar o jogo, especialmente o último, que quase ninguém conhece e pode mudar completamente a energia da sua casa. Você já se pegou arrumando a casa, limpando tudo certinho e mesmo assim a sensação de sujeira ou desorganização continua? Ou pior, no dia seguinte já parece que ninguém passou por ali? A verdade é que a maioria de nós aprendeu a limpar com foco na tarefa, não no resultado duradouro. Mas os hotéis 5 estrelas fazem diferente. E é por isso que tudo parece sempre perfeito. Eles usam segredos profissionais e técnicas estratégicas que mantêm o ambiente limpo, perfumado e organizado por muito mais tempo, com muito menos esforço. E a melhor parte, esses truques não são exclusivos de grandes redes de hotelaria. Você pode usar cada um deles na sua casa, mesmo com pouco tempo e rotina agitada. Sim, é possível ter uma casa com clima de hotel de luxo, sem precisar de faxina pesada todo dia e sem depender de ajuda profissional. Neste vídeo, eu vou te revelar 15 segredos reais usados por hotéis de alto padrão. São métodos simples, mas incrivelmente eficientes. Vamos falar sobre como prolongar a sensação de limpeza, deixar os ambientes com aquele cheirinho sofisticado, eliminar a poeira por mais tempo, organizar os espaços com inteligência e até criar uma atmosfera de bem-estar e acolhimento só com a iluminação certa. Cada dica foi pensada para se encaixar na sua rotina. Você vai ver que não é sobre trabalhar mais, mas sobre fazer melhor. E no final, vai descobrir um segredo que quase ninguém conhece. Um truque silencioso que muda completamente a energia da casa. Se você quer parar de sentir que está sempre apagando incêndio e começar a viver em um lar que te inspira, te acolhe e te deixa mais leve, esses 15 segredos são para você. Dica 1. Cama de hotel, todo dia. Você já reparou como, nos hotéis de luxo, a cama parece sempre perfeita? Mesmo simples, ela transmite uma sensação de conforto, elegância e paz. Em casa, por outro lado, muita gente deixa a cama bagunçada. Ou, quando arruma, faz de qualquer jeito. Só estica o lençol e pronto. E esse é o primeiro erro, porque a cama é o centro visual e energético do quarto. Se ela está desorganizada, parece que o quarto inteiro está desorganizado, mesmo que o resto esteja em ordem. Esse segredo resolve o problema da aparência desleixada que muitos quartos têm, mesmo limpos. É a diferença entre um espaço que você apenas dorme e um lugar onde você realmente descansa. Hotéis de 5 estrelas sabem disso. E por isso, a arrumação da cama é uma prioridade diária. E não precisa ser difícil nem demorado. Na prática, o truque é simples. Comece esticando bem o lençol de baixo. Ele precisa estar firme, sem dobras nem sobras. Depois alinhe o lençol de cima, deixando espaço suficiente para dobrar por cima da manta ou edredom. Faça o mesmo com os travesseiros. Bata neles antes de colocá-los, alinhe 2 por 2 e, se tiver, finalize com uma almofada decorativa centralizada. Só isso já transforma o quarto. E mais, se puder, troque os lençóis uma vez por semana e borrife uma mistura de água com algumas gotas de óleo essencial de lavanda antes de dormir. O cheiro suave cria a mesma atmosfera de hotel e ainda melhora a qualidade do sono. Exemplo real? Eu comecei a aplicar isso num quarto pequeno, sem decoração especial nenhuma.
Só o cuidado com a cama fez tudo parecer mais organizado, mais limpo, mais bonito. A mudança foi visível. E o melhor, levou menos de 5 minutos por dia. O benefício direto? Seu quarto ganha cara de hotel. Você começa o dia com uma sensação de ordem e autocuidado. Dorme melhor. A energia do ambiente muda completamente. E isso reflete na sua rotina, no seu humor e até na disposição para manter o resto da casa arrumada. Dica 2. Perfume invisível no ar. Você já entrou em um quarto de hotel e foi recebida por um aroma suave, limpo e ao mesmo tempo elegante? Nem forte demais, nem artificial. Só um cheirinho sutil que te faz respirar fundo e pensar: aqui está tudo em ordem. Esse é um detalhe que quase ninguém percebe conscientemente, mas que faz toda a diferença. O aroma certo transforma o ambiente e os hotéis sabem disso. Eles criam experiências olfativas que marcam, acolhem e transmitem conforto. Essa dica resolve o problema da casa que até está limpa, mas nunca parece fresca. Às vezes, o ambiente fica com cheiro de comida, de mofo ou de produtos de limpeza muito fortes. Isso quebra toda a sensação de bem-estar. Mas os hotéis usam um truque que você pode aplicar aí mesmo, na sua casa, com facilidade: aromatização em camadas. Na prática, são 3 passos simples. Primeiro, elimine a fonte dos odores. Não adianta perfumar o que está impregnado. Use vinagre branco com água para desinfetar banheiros, lixeiras e ralos. O cheiro desaparece. Segundo, espalhe aromas leves pelos ambientes. Isso pode ser feito com um spray caseiro, água Plais álcool, Pais óleo essencial de lavanda, limão ou capim-limão. Borrife cortinas, almofadas e lençóis. Terceiro, escolha um ponto fixo com aroma constante. Pode ser um difusor, uma vela perfumada ou sachês em armários e gavetas. Um exemplo real: uma seguidora me contou que usava sempre o mesmo aromatizador na sala, mas o cheiro não durava. Quando ela começou a aplicar essa técnica por camadas, limpando os tecidos, borrifando com óleo essencial e usando difusor, o resultado foi outro. A casa ficou com cheiro de casa boa, como ela mesma disse. E o melhor, o aroma durava muito mais tempo. O benefício direto: seu lar ganha identidade sensorial. Fica mais agradável de estar, mais acolhedor para quem chega e muito mais prazeroso para você mesma. É o tipo de detalhe que não pesa no bolso, mas transforma o ambiente de forma profunda. Dica 3. Tapetes sempre impecáveis. Você já percebeu como os tapetes de hotéis de luxo estão sempre limpos? Como se ninguém nunca tivesse pisado ali? Sem fiapos, sem manchas, sem aquele aspecto de coisa usada. Mesmo em lugares de alto tráfego, eles parecem novos o tempo todo. E o curioso é que nem sempre eles lavam com frequência. O segredo está em 2 cuidados simples, mas que fazem toda a diferença. Esse truque resolve o problema do visual de sujeira constante. Sabe aquele tapete que, mesmo limpo, parece estar sempre empoeirado ou encardido? Que pesa o ambiente ao invés de acolher? Isso acontece porque, muitas vezes, deixamos o tapete por último, ou só lembramos dele quando o chão está limpo. Nos hotéis é o contrário. Eles tratam o tapete como parte fundamental da primeira impressão do ambiente. Na prática, o segredo está em 2 rotinas. A primeira é a escovação a seco. Sim, escovar o tapete. Com uma escova de cerdas médias, você deve escovar na direção das fibras 1 vez por semana. Isso levanta os pelos, remove sujeiras invisíveis e devolve o aspecto macio. A segunda é usar bicarbonato de sódio como renovador natural. Polvilhe uma camada leve sobre o tapete, deixe agir por 15 minutos e aspire. Isso remove odores, desinfeta e realça as cores. Uma aluna do canal testou esse método em um tapete antigo da sala. Segundo ela, a peça parecia morta, sem vida, e vivia escondida debaixo da mesinha de centro. Depois da escovação e do bicarbonato, ela me disse: parecia novo. A família toda notou. E o mais impressionante, a casa ficou mais clara, mais leve, como se aquele simples detalhe tivesse destravado algo no ambiente. O benefício direto: tapetes mais limpos por mais tempo, sem necessidade de lavagem constante. Mais que isso, eles voltam a cumprir seu papel de aconchego e sofisticação.
Porque quando o tapete está impecável, o chão inteiro parece mais limpo e a casa ganha aquela cara de hotel 5 estrelas. E olha, se essas dicas já estão te ajudando, imagina o que ainda vem por aí. Então faz o seguinte, se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho. Assim, toda vez que eu postar uma dica nova, você vai ser a primeira a saber. E sua casa vai ficar cada vez mais prática, bonita e acolhedora. Dica 4. Brilho profundo nas torneiras. Você já reparou no brilho das torneiras em um banheiro de hotel 5 estrelas? Não importa a hora do dia, nem quantas pessoas usaram. O metal está sempre impecável, sem manchas d'água, sem marcas de dedo. Um brilho que parece polido à mão todos os dias. E o mais interessante, eles não passam horas fazendo isso. Usam uma técnica rápida, prática e extremamente eficaz. Esse segredo resolve um problema que quase toda casa tem: as manchas de água. Aquelas marcas que insistem em ficar nas torneiras, nos metais da pia, no box. A gente passa pano, joga produto, mas no dia seguinte elas estão lá de novo. E a verdade é que a maioria dos produtos comuns não remove totalmente o acúmulo de minerais. Eles até limpam, mas não dão brilho. Nos hotéis, o truque é simples. Eles usam uma mistura caseira: vinagre branco, algumas gotas de detergente neutro e água morna. Passam essa solução com um pano de microfibra. E depois vem o segredo. Enxugam com um pano seco de algodão, bem macio. É o toque final que faz toda a diferença. O metal não apenas fica limpo, ele brilha. Você pode aplicar esse método em qualquer lugar da casa. Na cozinha, no banheiro, na lavanderia. E se quiser dar um passo a mais, após secar, passe uma gotinha de azeite ou óleo mineral com outro pano seco. Isso cria uma camada protetora que impede novas manchas por mais tempo. Simples assim. E funciona. Uma seguidora aplicou essa técnica nas torneiras do banheiro que ela tinha quase desistido. Eram cromadas, mas estavam sempre opacas. No dia que ela usou essa mistura, ela me contou que o marido achou que ela tinha trocado as peças. Foi esse o nível da transformação. O benefício direto: banheiro mais limpo, visualmente mais claro, sensação de frescor prolongada. Porque quando os metais brilham, o ambiente inteiro parece mais novo. E esse é o tipo de detalhe que não passa despercebido. É o que transforma o básico no impecável. Dica 5. O poder do branco. Já notou como os hotéis 5 estrelas usam e abusam do branco? Lençóis brancos, toalhas brancas, roupões brancos, tudo muito claro, limpo, impecável. À primeira vista, parece até arriscado usar branco em ambientes tão movimentados, né? Mas, na verdade, esse é exatamente o segredo. O branco não apenas transmite limpeza, ele exige cuidado, atenção e, por isso, eleva imediatamente o padrão do ambiente. Esse truque resolve um problema que muitas casas enfrentam sem perceber: aquele visual cansado. A casa está limpa, está em ordem, mas não transmite frescor. As cores escuras nos tecidos, os padrões pesados, as estampas antigas, tudo isso pode dar a sensação de desgaste. O branco, por outro lado, traz luz, transmite higiene e ainda cria a sensação de amplitude. Na prática, não precisa trocar tudo de uma vez. Comece pelas toalhas de banho, troque por peças brancas simples. Depois, vá para os jogos de cama. Um lençol branco bem esticado já transforma o visual do quarto. E o segredo dos hotéis é simples. Eles lavam com água quente, usam vinagre para manter a maciez e bicarbonato para realçar o branco sem danificar as fibras. Nada de exagerar no alvejante, viu? Isso só enfraquece o tecido e acelera o amarelamento. Uma vez por semana, você pode deixar as toalhas de molho em água quente com uma colher de sopa de bicarbonato e um pouco de vinagre branco. Depois lave normalmente. O resultado é impressionante. Toalhas sempre frescas, lençóis que cheiram a limpeza e um quarto que parece renovado todos os dias. Uma inscrita do canal me contou que começou a substituir aos poucos os enxovais coloridos da casa por versões brancas. Disse que até a família mudou o comportamento. Começaram a manter mais a ordem, a respeitar mais o espaço. E sabe por quê? Porque o branco impõe cuidado. Ele convida à leveza. Ele transforma o ambiente. O benefício direto:
Visual limpo, frescor prolongado e aquela sensação de hotel boutique, sem sair de casa. O branco bem cuidado eleva a sua casa e eleva também a sua rotina. Dica 6. Cortinas que respiram. Já reparou como os quartos de hotéis de luxo nunca têm aquele ar pesado, abafado ou aquela sensação de ambiente fechado? Mesmo quando não há janelas abertas o tempo todo, o espaço parece sempre arejado. Isso não acontece por acaso. Um dos segredos mais discretos, mas altamente eficazes, está nas cortinas. Mais especificamente, no tipo de tecido que elas usam e no cuidado que recebem. Essa dica resolve um problema silencioso na maioria das casas. A cortina que acumula poeira, que escurece o ambiente mais do que deveria, que fica ali, pendurada, esquecida. O que muita gente não percebe é que, com o tempo, as cortinas acumulam ácaros, cheiros e até umidade, e tudo isso afeta diretamente a qualidade do ar da casa. Nos hotéis de 5 estrelas, a escolha é estratégica. Tecidos leves, laváveis, que permitem a passagem da luz natural e mantêm o ambiente com aparência fresca. E mais, as cortinas são lavadas com frequência. Não ficam ali por meses sem cuidado. Elas são tratadas como parte da roupa da casa. Na sua casa, você pode aplicar isso de forma simples. Comece trocando as cortinas pesadas por versões mais leves. Linho misto, voile, algodão, tecidos que permitem o respiro do ambiente. Além de mais bonitas, elas são muito mais fáceis de lavar. Se você não puder lavá-las com frequência, passe o aspirador com bocal de escova pelo menos a cada 15 dias. Isso já elimina boa parte da poeira acumulada. E um truque extra dos hotéis: depois de lavar, borrife uma mistura de água com óleo essencial suave antes de pendurá-las de volta. Lavanda, eucalipto ou erva doce são ótimas opções. A casa inteira vai ganhar um perfume sutil, que vem do vento, do toque, sem ser artificial. Uma seguidora me contou que trocou as cortinas da sala por um modelo de linho branco leve. Disse que o ambiente pareceu ganhar mais espaço. Ficou mais claro, mais vivo. Até o humor mudou. E é exatamente isso. A cortina não serve só para bloquear o sol. Ela molda a energia do ambiente. O benefício direto: ar mais leve, aparência mais sofisticada e um ambiente que respira com você. Porque quando a casa respira, a gente relaxa. Dica 7. Menos coisas, mais luxo. Você já reparou que, em um quarto de hotel 5 estrelas, quase não há excesso de objetos? Nada de prateleiras abarrotadas, mesas cheias de miudezas, bancadas com itens espalhados. E ainda assim, o ambiente é elegante, acolhedor, completo. Isso acontece porque os hotéis de alto padrão seguem uma regra muito clara: menos coisas, mais impacto. Cada item tem função, e cada função é pensada para criar conforto visual, ordem e sofisticação. Essa dica resolve o problema da poluição visual que muitas casas sofrem. Às vezes a casa está limpa, mas não parece. Está organizada, mas o ambiente continua pesado. É o excesso de informação. Objetos demais competindo entre si. Coisas que já não servem, mas continuam ali, ocupando espaço, cansando o olhar. A proposta aqui não é esvaziar sua casa. É escolher com intenção. Olhe ao redor agora mesmo. Quantos objetos estão aí só por estar? Quantas coisas você tem por apego? E não por utilidade ou beleza. Os hotéis selecionam peças neutras, versáteis e funcionais. Você pode fazer o mesmo, começando por uma única superfície. Pode ser a mesa de centro, a pia do banheiro, a bancada da cozinha. Retire tudo. Agora, devolva só o essencial. O que realmente faz sentido, o que realmente embeleza ou é usado com frequência. O que sobrar, guarde, doe ou repense. Você vai perceber que a ausência de objetos cria algo poderoso: respiro. E é nesse espaço vazio que mora a sensação de elegância, de luxo. Uma seguidora me contou que começou esse exercício pela estante da sala. Tirou mais da metade dos objetos. Ficou só com 3 peças aí, e o resultado foi imediato. A casa ficou mais leve, os visitantes elogiaram, e ela mesma passou a se sentir mais tranquila só de olhar. O benefício direto: um ambiente mais limpo aos olhos,
mais fácil de manter e com uma estética muito mais próxima do que se vê nos melhores hotéis. O luxo está no espaço, não no acúmulo. E quando você descobre isso, nunca mais quer voltar atrás. Dica 8. Piso que sempre brilha. Você já entrou num quarto de hotel 5 estrelas e sentiu vontade de andar descalça? O piso limpo, brilhante, sem um grão de poeira, sem gordura, sem manchas. Ele convida. E mais que isso, ele transmite uma sensação de frescor, de ordem, de cuidado. E aqui está o segredo. Não é só a limpeza, é o tratamento que eles dão ao chão, como se fosse uma peça de destaque. Essa dica resolve um problema muito comum: o chão opaco, sempre com marcas que parece sujo mesmo quando está limpo. E mais, muita gente ignora o piso na rotina diária. Limpa os móveis, ajeita almofadas, troca os lençóis, mas deixa o chão por último, ou só passa um pano rápido. E aí, a casa nunca parece completa. Nos hotéis, o piso é tratado como prioridade. Eles usam produtos neutros, panos de alta absorção e, o mais importante, evitam excesso de água. O segredo está na secagem imediata. Depois de passar o pano úmido com produto diluído, vem o segundo pano, seco, macio e rápido. Isso impede manchas, realça o brilho e prolonga a sensação de limpeza. Na prática, você pode usar um misturador simples: 2 litros de água morna, 2 colheres de sopa de álcool e 2 tampinhas de vinagre branco. Essa mistura limpa, desinfeta e ajuda a realçar o brilho. Mas atenção, não encharque. Torça bem o pano. Passe em faixas. E, se puder, seque logo depois com um pano seco ou uma flanela grande. Uma seguidora me contou que começou a aplicar esse método 3 vezes por semana, só isso. E que o chão dela, que antes parecia velho, escurecido, voltou a refletir luz. Disse que agora até as visitas notam. E é claro que notam. Um piso brilhante é como um espelho que amplia o ambiente, transforma tudo. O benefício direto: sensação constante de casa limpa, menos poeira no ar, menos marcas e uma atmosfera de frescor que se sente com os pés. Porque quando o chão brilha, a casa toda sorri. Dica 9. Tudo tem seu lugar. Você já percebeu como, em um hotel 5 estrelas, não existe bagunça visível? Nada fora do lugar, nenhum item largado em cima da mesa, nenhum cantinho da bagunça. Cada coisa está exatamente onde deveria estar. E não é porque alguém passa o tempo inteiro organizando. É porque, desde o início, existe uma regra clara. Cada objeto tem um lugar fixo, sempre. Esse segredo resolve um problema crônico em muitas casas: a bagunça recorrente. A casa até é arrumada, mas não permanece assim. A organização dura pouco. E o motivo é simples: os objetos não têm endereço certo. Eles ficam mudando de lugar. Ou pior, nunca tiveram um lugar definido. Então acabam se acumulando onde não deviam. Nos hotéis não existe isso. O controle de organização começa nos bastidores. O secador de cabelo tem lugar fixo. As toalhas dobradas sempre no mesmo ponto. O controle remoto sobre o criado alinhado. Tudo segue um padrão. E isso permite que a arrumação seja feita em minutos, porque nada precisa ser decidido na hora. Na sua casa, você pode aplicar isso de forma simples. Escolha um cômodo. Agora observe todos os objetos ali. Cada um deles tem um lugar definido? Se não tiver, defina. E o mais importante, ensine a você mesma e a quem vive com você que aquilo volta sempre para o mesmo lugar. É um novo hábito e no começo exige atenção, mas depois vira automático. Um exemplo real: uma inscrita do canal me contou que só de definir um local fixo para correspondências, chaves e carteira, já resolveu a bagunça da entrada da casa. Era sempre ali que tudo se acumulava. Depois disso, ela criou um ponto fixo para cada coisa. E a casa passou a se manter em ordem sozinha. O benefício direto: fim da bagunça constante, menos tempo reorganizando, mais leveza visual e, o mais importante, uma casa que flui, onde cada objeto tem seu espaço e onde a ordem se torna natural. Dica 10. Toalhas que abraçam. Você já se enrolou numa toalha de hotel 5 estrelas e pensou: meu Deus, por que as minhas não são assim?
Elas são sempre fofas, cheirosas, absorventes e mesmo depois de muitas lavagens, continuam parecendo novas. Dá até vontade de tomar banho só para usar a toalha. E esse efeito não acontece por acaso. Existe um cuidado específico e um segredo simples por trás daquilo que parece só um detalhe. Essa dica resolve o problema da toalha áspera, sem cheiro ou que parece nunca secar direito. Muitas casas enfrentam isso. A toalha é lavada junto com todo o resto, recebe amaciante demais ou pior, nunca é bem enxaguada. Resultado? Fibras duras, cheiro de guardado e pouca eficiência. Nos hotéis, o processo é outro. Primeiro, elas são lavadas separadamente, sempre com água quente, pouco sabão e nada de amaciante tradicional. Em vez disso, eles usam uma combinação de vinagre branco e bicarbonato. O vinagre remove resíduos de sabão e desinfeta. O bicarbonato solta as fibras, devolve a maciez e neutraliza odores. O resultado? Toalhas que abraçam. Na sua casa, você pode fazer assim. Na lavagem das toalhas, adicione meia xícara de vinagre branco no ciclo de enxágue. No compartimento do sabão, coloque uma colher de sopa de bicarbonato. Só isso já muda completamente a textura. E mais, se puder, seque ao sol ou no varal em local arejado. A toalha vai durar mais, secar melhor e continuar cheirosa por mais tempo. Uma seguidora me contou que testou essa dica e, nas palavras dela, sentiu que estava dormindo num spa. Disse que até os filhos começaram a reparar. As toalhas estavam mais gostosas de usar e a sensação de cuidado era outra. O benefício direto? Mais conforto, mais prazer nas pequenas rotinas e um toque de luxo acessível todos os dias. Porque quando até a toalha transmite bem-estar, a experiência da casa se transforma por inteiro. Dica 11. Travesseiros como nuvem. Você já deitou em uma cama de hotel e sentiu que o travesseiro era tão perfeito, mas tão perfeito, que parecia moldado sob medida para o seu pescoço. Nem duro demais, nem mole demais, nem quente, nem abafado. Um verdadeiro convite ao descanso. A verdade é que esse conforto não é sorte, nem acaso. É técnica e, principalmente, manutenção. Essa dica resolve um problema silencioso. O travesseiro velho, desajeitado, que já perdeu a forma. Muitas vezes a gente vai empurrando com a barriga, deixa ali, dobrado de qualquer jeito, achando que está tudo bem. Mas ele afeta diretamente o nosso sono, nosso humor e até a aparência da cama. Nos hotéis 5 estrelas, os travesseiros são escolhidos com base em 2 critérios: conforto e durabilidade. Mas o segredo não está só na compra, está no cuidado. Eles são lavados com frequência, arejados todos os dias e, sim, isso faz toda a diferença. São fofados manualmente sempre que o quarto é arrumado. Bater os travesseiros devolve o volume, elimina odores e renova a estrutura. Na sua casa, você pode começar revendo os que você tem. Travesseiro com mais de 2 anos sem troca, provavelmente já não está cumprindo sua função. E mais, se ao dobrar ele ao meio ele não volta à forma original, é hora de trocar. Uma vez por mês, lave seus travesseiros, se forem laváveis, com sabão neutro e vinagre. Enxague bem, seque ao sol. E entre uma lavagem e outra, deixe-os no sol por algumas horas para eliminar umidade e ácaros. E nunca subestime o ato de arrumar o travesseiro. Bater, afofar, alinhar. Isso, além de visualmente bonito, transmite cuidado. E esse cuidado transforma o quarto. Uma inscrita me contou que achava seus travesseiros bons o suficiente até testar essa rotina. Lavou, trocou os mais antigos e passou a afofá-los todos os dias. Ela me disse que começou a dormir melhor, que até as dores no pescoço diminuíram. E o mais curioso, começou a arrumar a cama com mais prazer. O benefício direto? Um sono mais profundo, um quarto mais bonito e a sensação de que seu corpo está sendo acolhido como em uma noite de hotel 5 estrelas. Dica 12. Rodapés impecáveis. Você já notou que nos quartos de hotel 5 estrelas tudo parece absolutamente limpo, mesmo nos detalhes? Mas repare bem, não é só a cama arrumada, nem só o banheiro brilhando, é o todo.
E entre os elementos mais discretos, mas que mais fazem diferença na composição do ambiente, estão os rodapés. Sim, os rodapés. Aquela faixa de madeira ou porcelanato ali embaixo, encostada na parede, que muita gente simplesmente esquece. Essa dica resolve um problema que pouca gente percebe, mas que afeta diretamente a sensação de sujeira acumulada. O rodapé, quando mal cuidado, acumula pó, manchas, respingos e até gordura, dependendo do cômodo. E mesmo que o chão esteja limpo, esse detalhe acaba passando a sensação de que algo ali está fora do lugar. Nos hotéis, o rodapé é limpo com o mesmo cuidado que se dá ao centro do piso. Ele é incluído nas rotinas semanais de faxina e também recebe uma atenção especial em limpezas rápidas. O mais usado? Um pano de microfibra levemente úmido, com uma mistura de vinagre branco e algumas gotas de detergente neutro. Nada agressivo. Só o suficiente para remover pó e sujeiras superficiais sem danificar o acabamento. Na prática, aplique esse cuidado pelo menos uma vez por semana. Vá com calma, com foco, passando pano rente ao rodapé, principalmente atrás de móveis ou nas áreas de maior circulação. E se quiser ir além, passe um pano seco logo depois, só para dar o acabamento. Nos rodapés de madeira, vale aplicar um óleo de limpeza apropriado, que nutre e dá brilho. Uma seguidora me contou que só percebeu esse detalhe quando trocou os móveis de lugar e levou um susto com o pó acumulado. Desde então, ela incluiu os rodapés na sua rotina e me disse que a casa passou a ter cara de nova o tempo todo. Não era a decoração, era o cuidado invisível que fazia toda a diferença. O benefício direto: um ambiente mais limpo aos olhos, mais leve no visual e com um acabamento que transmite capricho, porque quando até os cantinhos escondidos estão limpos, o todo se transforma. Dica 13. A regra das superfícies vazias. Você já entrou em um quarto de hotel 5 estrelas e sentiu que havia espaço real, espaço visual, espaço para respirar? Mesmo quando o ambiente é pequeno, há uma leveza no ar. Nada parece sufocar, nada polui o olhar. E o motivo disso é simples. Nos hotéis, existe uma regra silenciosa, mas muito poderosa. As superfícies estão sempre limpas e quase sempre vazias. Essa dica resolve um problema que muitas casas enfrentam sem nem perceber. A mesa de jantar, por exemplo, vira depósito de tudo. A bancada do banheiro está sempre cheia de produtos. O aparador da sala vive com chaves, contas, bolsas, tudo vai se acumulando pouco a pouco e quando a gente vê, o ambiente perdeu sua essência. Nos hotéis, esse acúmulo não existe. As superfícies são tratadas como quadros em branco. Elas só ganham objetos intencionais. Um vaso com flores, uma bandeja organizada, um livro, mas nunca em excesso. Isso valoriza cada peça e dá ao ambiente um ar de sofisticação natural. Na prática, escolha uma superfície da sua casa agora mesmo. Pode ser o criado mudo, a bancada da pia ou o móvel da entrada. Retire tudo e depois, com calma, devolva apenas o que for necessário. E bonito, um objeto funcional, um toque decorativo. E pronto, o espaço respira. Você também. E aqui vai um truque dos hotéis que vale ouro. Ao final da arrumação, passe um pano seco em todas as superfícies planas. Isso remove o pó invisível e dá brilho. A luz reflete melhor. A estética fica mais limpa. E o toque final é perfeito. Uma seguidora me contou que aplicou essa dica só na bancada da cozinha. Deixou ali só uma fruteira bonita e um porta-talheres minimalista. O resto foi guardado. E ela disse que desde então passou a manter tudo mais em ordem, sem perceber, porque o ambiente pede leveza. E a bagunça, simplesmente, deixa de fazer sentido. O benefício direto? Sensação constante de organização, menos acúmulo, menos esforço para limpar e um visual muito mais refinado, moderno e acolhedor. Porque quando o espaço visual é respeitado, a casa ganha alma. Dica 14. A rotina invisível. Você já percebeu como, nos hotéis 5 estrelas, a limpeza parece mágica? Nada nunca está fora do lugar. Nada parece recém-limpo, mas também nada parece sujo. É como se a organização fosse automática. E aqui está o segredo.
ela não é feita de uma vez só. Ela é feita aos poucos, constantemente, com movimentos invisíveis. Essa dica resolve um dos maiores vilões da rotina doméstica: a limpeza acumulada. Aquela sensação de que a casa está sempre bagunçada e que só uma faxina gigantesca vai resolver. Mas a verdade é que o que mantém a casa organizada não é o grande esforço, é o micro-esforço, constante, discreto, silencioso. Nos hotéis, os profissionais seguem o que chamam de manutenção leve contínua. Eles não esperam a sujeira aparecer, eles previnem. Um exemplo? Ao sair um hóspede, o quarto não é simplesmente limpo, ele é restaurado. Cada passo já faz parte de um sistema. Cada movimento é proposital. Na sua casa, você pode aplicar isso com a técnica do limpar enquanto vive. Sujou? Limpa na hora. Deu uma passada na cozinha? Já enxuga a pia. Vai tomar banho? Borrifa o box depois. Sentou na sala? Dá uma ajeitada nas almofadas ao levantar. Coisas simples, que não tomam tempo, mas que, somadas, criam mágica. Uma seguidora me contou que depois de assistir a esse tipo de dica, mudou o olhar sobre a rotina. Ela disse que antes deixava tudo acumular para resolver depois. Agora, resolve em segundos. E o mais curioso, disse que passou a se sentir mais leve, porque a casa parou de ser uma carga, virou uma aliada. O benefício direto? Menos faxinas pesadas, mais tempo livre e a sensação constante de que sua casa está sob controle, sem você se sentir sobrecarregada. Porque quando o cuidado vira hábito, a ordem se torna natural. Dica 15. Ritual de encerramento. Você já percebeu que nos hotéis de luxo, ao entrar no quarto à noite, tudo parece pronto para o descanso? Luzes suaves, cama impecável, cortinas fechadas, um aroma leve no ar. Parece que o quarto sabe que o dia terminou. Essa preparação não acontece por acaso. Existe um ritual chamado Turn Down Service, que é exatamente isso. Um momento de transição, de desligar o mundo lá fora, de trazer o aconchego para dentro. Essa dica resolve algo profundo, que vai além da bagunça física. Ela toca o cansaço mental, a desordem emocional que acumulamos ao longo do dia. Sabe quando você chega em casa e parece que ainda carrega o peso das tarefas, das cobranças, do trânsito, dos problemas? É nesse momento que o ritual transforma. Nos hotéis, esse ritual envolve apagar a luz principal, ligar a iluminação indireta, ajustar a cama, perfumar o ambiente, deixar tudo no modo descanso. E você pode fazer isso também, na sua casa, com o seu jeito, com os seus elementos. Pode ser algo simples: desligar as luzes da sala, abaixar o volume do ambiente, trocar a roupa de cama, acender uma vela suave e respirar, sentir que o dia está encerrando, que agora o espaço é seu. Esse momento sinaliza para o corpo e para a mente que o ritmo muda. E a casa, então, deixa de ser só cenário e se transforma em lar. Uma seguidora me escreveu dizendo que criou seu próprio ritual depois de entender esse conceito. Ela disse que todo fim de tarde coloca uma música calma, prepara uma bebida quente, dá uma última ajeitada na sala e acende um difusor com lavanda no quarto. Só isso. Mas, segundo ela, foi o que mudou tudo. A casa, que antes parecia cansada, começou a acolher, a envolver, a descansar junto com ela. O benefício direto? Uma casa viva, uma rotina mais gentil e um espaço que te ajuda a recarregar todos os dias. Porque, no fim das contas, mais do que parecer um hotel de luxo, o mais importante é que sua casa se sinta como o seu refúgio. Agora que você conhece os 15 segredos que os hotéis 5 estrelas usam para manter tudo impecável, a pergunta que fica é: qual deles você vai aplicar primeiro aí na sua casa? Hoje, você descobriu que não precisa gastar muito nem ter uma equipe profissional para transformar o seu lar num espaço digno de hotel de luxo. Você viu como cuidar dos detalhes faz diferença. Como a cama bem arrumada, o aroma certo no ar, o piso limpo e brilhante, os travesseiros macios, as superfícies vazias. Tudo isso muda a energia do ambiente. E mais do que isso, muda como você se sente dentro da sua própria casa. E a verdade é uma só: sua casa reflete o seu cuidado.
Cada pequena ação, cada ajuste, cada escolha transforma. Porque não é sobre ter uma casa perfeita. É sobre ter uma casa viva, leve, acolhedora. Uma casa que trabalha a seu favor, que te descansa, que te inspira. E o melhor, isso está nas suas mãos. Se esse vídeo te inspirou de alguma forma, já aproveita agora para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma dica nova, que pode deixar sua casa ainda mais prática, bonita e harmoniosa. E me conta nos comentários, qual dessas dicas você vai experimentar primeiro? Quero muito saber o que mais te tocou. E como você vai transformar o seu lar com tudo o que aprendeu aqui. Obrigada por ficar até o fim. Te espero no próximo vídeo.